Essa é mais uma aula do treinamento para a utilização de inversores de frequência da Brasiltec e hoje eu vou falar sobre a saída analógica desses inversores e também a saída digital que pode ser utilizada com um comando de pulso que vai se assemelhar e vai fazer as mesmas funções da saída analógica. Essa aula vai servir para quem tem inversores monofásicos de 5 cavalos, como é o caso desse aqui, e também para quem tem trifásicos de 7,5 cavalos em diante. Para todos os inversores que tem esse padrão de borneira aqui, com duas fileiras, né? É a borneira mais completa, então inversores aí, até os maiores de 100 cavalos, 150 cavalos. Os inversores grandes também utilizam essa borneira aqui com duas réguas de borne, né? Duas linhas, então essa aula vai servir para todas essas funções. Saídas analógicas. Eu já falei em outra aula sobre as saídas digitais, então se você tiver interesse de utilizar saídas digitais, acesse essa outra aula. E eu estou partindo aqui do pressuposto que você já fez a configuração com a função que você deseja fazer de acionar, por exemplo, com chave comutadora, com botão de pulso. Tem aulas específicas para essas outras aplicações também, então assistam essas aulas específicas. Agora eu vou falar exclusivamente das funções de saídas analógicas, seja para saída de 0 a 10 volts, que pode ser também de 4 a 20 mA, e também para saída de pulso, então, que vai ter as mesmas funções da saída analógica. Então, começando aqui, eu já falei na terceira aula desse curso, desse treinamento, como fazer as conexões aqui. Eu falei de maneira um pouco mais detalhada, mas eu vou falar agora brevemente somente dessa questão aí da ligação quando se vai utilizar uma saída analógica. Então, vou aproximar um pouco aqui da borneira. Para a saída analógica, nós temos esse jumper aqui, esse jumper que eu estou movimentando aqui, que é o segundo. Esse jumper é onde se define se ele vai trabalhar com um sinal de corrente ou um sinal de tensão. Reparem que pelo posicionamento aqui, ele está com um sinal de tensão. Tem um, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, tem um V ali. E para cima tem um I. Então, da maneira que está aqui, a saída é uma saída de tensão, uma saída de 0 a 10 volts. Se eu movimentar esse jumper, tirar ele e reposicionar, onde ele está agora aqui, ele está no I. Então, a saída é de 4 a 20. Como eu quero ler a tensão, então eu vou manter onde já estava. Então está aqui. E a conexão é a seguinte. O AO é a saída analógica. Nesse caso, então, nós vamos ter 10 volts. E o comum é o ground aqui embaixo. Então, se você quiser utilizar uma saída de tensão, AO e ground. No caso da saída de corrente, é a mesma situação, né? O ground é o comum e o A0 aqui é o positivo. E para a saída digital, que pode fazer uma função de saída analógica utilizando o comando de pulso, que é Y2, ela está aqui. O comum do Y2 é o mais 24. Então, Y2 é um sinal negativo e o comum é o mais 24. Você pode utilizar, então, esse sinal aí para fazer as mesmas funções da saída analógica. Então, a conexão é bem simples, é bem tranquilo de fazer. Deixa eu afastar aqui novamente para que nós possamos seguir aqui com a aula. Agora eu vou mostrar como fazer a parametrização para utilizar. Eu já estou com o meu alicate amperímetro aqui na escala de tensão contínua, para poder ler essa saída. O grupo de parâmetros para poder configurar as saídas é o grupo P5. Então eu vou clicar em Prog aqui, vou acessar o grupo 5, um Enter aqui para confirmar, e eu estou no grupo 5. O primeiro parâmetro é onde eu vou definir se a saída Y2 ela vai ser um acionamento de chave ou de pulso. Se ela funcionar como chave, ela vai ter as mesmas funções que a saída relé e que a saída Y1. Se ela funcionar como pulso, ela vai ter as mesmas funções da saída A0, que é uma saída analógica. Então, o 0, se eu botar esse parâmetro aqui em 0, vou dar um Enter aqui para acessar o P500 e vou deixar em 0 para que seja uma saída de pulso, já que eu estou querendo ensinar como utilizar simulando uma saída analógica. Como estava em 1 antes, 1 era para uma saída digital convencional, que vai funcionar que nem Y1. Então, eu vou deixar em 0 para ser uma saída de pulso e dar um Enter para confirmar. O parâmetro seguinte é o P501, que é a função da saída Y2, mas é a função quando ela está com função de relé, de chave, né? Então, esse parâmetro ele não precisa ser configurado nessa circunstância aqui. Aí tem o P502, que é a função do relé, também não nos interessa. Vamos direto para o P506, que é a função da saída Y2 quando está sendo utilizada com função de pulso. Na página 16 do manual estão listadas todas as funções que essas saídas, tanto a A0 quanto a Y2, quando está configurada para pulso, essas funções que podem ser feitas aí por essas saídas. E depois na página 66 tem uma descrição um pouco mais detalhada dessas mesmas funções. Então eu posso configurar, por exemplo, a frequência de operação, vou dar um Enter para acessar, 00, que é o valor que vem de fábrica, ele vai mostrar a frequência de operação. Se eu colocar em 1, é a frequência que foi ajustada, não necessariamente a frequência que já está ali na saída. Como tem rampa de aceleração, então vai ter uma diferença enquanto ele está acelerando ou desacelerando, né? Tem uma diferença entre a frequência da saída mesmo, que é a função 0, e a frequência configurada, que é a função 1. Se for a função 2, é a corrente de saída, o torque da saída, a potência da saída, a tensão da saída, enfim. Tem uma série de funções aqui, vocês podem consultar no manual,
e verificar qual que é a do seu interesse. Eu vou deixar aqui na frequência da saída mesmo, vou deixar em 00, dar um Enter para confirmar. E aqui então eu configurei a função da saída Y2, né? Agora a saída a 0 é nesse parâmetro aqui, P507. E eu vou colocar a mesma função, até porque eu nem estou lendo a saída Y2 aqui. Como a saída Y2 é uma saída de pulso, então eu nem conseguiria ler aqui com o alicate amperímetro, né? Teria que utilizar algum controlador. É uma saída de pulso que vai de 0.01 kHz até 100 kHz. Então, inclusive, no próximo parâmetro aqui a gente vai configurar isso aí. Mas enfim, então na P5-07 eu vou deixar essa mesma função aqui, é aquela mesma lista de funções que eu já falei, eu vou manter aqui a função 0 para que nós possamos ler a frequência através do alicate amperímetro. Vai ser um sinal de tensão, né? Dá um Enter para confirmar, nós vamos para P509. Aqui eu configuro então a frequência máxima da saída Y2. Eu posso colocar outro valor aqui, por exemplo, 10 kHz, então vão ser 10 mil pulsos, né, por segundo. Esse é a máxima frequência, né, que vai ser atingida. Dou um Enter aqui para confirmar. No P510 eu configuro o offset da saída, é um valor que vai de menos 100 até 100%. De fábrica vai vir configurado com 0, porque não se deseja, na maior parte dos casos, algum offset, né? Para quem não entende o que é offset, para quem não conhece, eu vou explicar aqui rapidamente com um gráfico. Imaginem que eu tenho um sinal, como nós estamos lendo frequência aqui, imagine que a frequência ela tem uma rampa de aceleração, ela fica aqui em cima e depois ela oscila um pouco, para e vai até o valor de 0 novamente. Vamos supor que aqui é 0. Se eu tenho um offset positivo, esse valor aqui ele vai ficar um pouco acima do que é o normal. Eu tenho, por exemplo, que eu consigo configurar em percentual, né? Mas vamos supor que eu tenho nem vou trabalhar com valores para ficar mais simples, né? Mas um offset positivo, basicamente, eu teria um valor que ficaria sempre acima do que seria o valor original e sempre na mesma linha aqui, né? Isso aqui fica tudo na mesma linha, porque não tem nenhum tipo de retardo. É sempre um valor um pouquinho a mais. Se aqui, por exemplo, é 60 Hz, na minha saída eu vou ter como se fosse 70 Hz, 80, depende daí quanto que for o valor do offset. Um offset negativo seria por baixo. Esse parâmetro, então, que é o P510, onde eu configuro o offset em percentual. Eu vou deixar 0 mesmo, vou dar um Enter, e vou para o parâmetro seguinte, que é o P511. Aqui é o ganho. O ganho ele está em 1. Por quê? Porque é um multiplicador. Pode ir de menos 10 até mais 10. E diferente do offset, que mesmo quando o valor é 0, aqui embaixo, nós já temos um valor a mais, o ganho ele é diferente. Vamos supor que eu estou trabalhando com ganho de, vou colocar aqui 1,5. 1,5, então eu vou multiplicar todos os valores por 1,5. É 50% a mais nesse caso, né? Então, se eu tenho 0, 0 vezes 1,5 continua sendo 0. Então, o início continua aqui embaixo e não aqui em cima. Continua aqui embaixo. E só que à medida que eu vou aumentando os valores, aqui eu teria 60 Hz, 60 vezes 1,5 dá 90. Então, já ficaria aqui em cima, né? O meu ganho seria dessa forma. Ele continua começando aqui embaixo, no 0, mas como é um valor que multiplica, então, vezes 0 vai dar 0, começa aqui embaixo também, mas aqui em cima ele vai chegar em valores mais altos. Diferente do offset, que sempre vai acompanhando essa linha, né? E, enfim, aqui nessa parte funcionaria de maneira semelhante, né? Então, basicamente, um soma enquanto que o outro multiplica. Essa é a diferença do offset para o ganho. No P510 eu trabalho com offset, que é o valor que vai somar, e no P511 eu trabalho com ganho, que é um valor que vai multiplicar. Essas configurações de offset e de ganho, elas são para a saída a 0, né? Então, isso não vai servir, essas configurações não servem para a saída Y2, ainda que ela esteja trabalhando com saída de pulso, né? Eu vou voltar aqui para o ganho 1, para trabalhar com o valor correto aqui na saída. Lembrando que a saída ela não vai ultrapassar os 10 volts, mesmo que eu tenha um ganho ou que eu tenha um offset, não vai ultrapassar os 10 volts, sempre vai ficar em 10. E isso vai servir para os valores intermediários, né? Vou dar um Enter aqui para confirmar, vou voltar para a tela inicial, onde eu tenho a minha frequência. Eu vou reduzir aqui essa velocidade e vou ligar, apesar que eu não tenho motor conectado, mas eu vou ligar só para que a gente consiga simular a leitura aqui, né? Quando eu chegar no máximo do valor aqui, que é 60 Hz, eu vou ter o máximo de tensão, que é 10 volts. Agora eu tenho 0 Hz, 0 volts. Mas à medida que eu aumentar aqui o valor, vai aumentar também o meu valor de tensão. Eu vou aumentar aqui para 60 no inversor de frequência e reparem que a tensão no alicate amperímetro, ela vai acompanhando a rampa de aceleração, né? Por conta da função que eu escolhi. Vai acompanhando até chegar a 10. Aqui por questão de precisão do aparelho, ela marca um pouquinho mais que 10, mas a saída de tensão é até 10 volts, ainda que eu configure um ganho ou um coeficiente diferente. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, por favor, deixe um comentário, porque à medida que for possível, nós vamos gravando novas aulas aqui para o treinamento, e sempre com conteúdos que são, de fato, do interesse da nossa audiência, são conteúdos relevantes aí para que se possa utilizar esses inversores da melhor maneira possível.